Primeiro, boa tarde a todas e todos. Pela apresentação inicial, já tiveram uma ideia. Eu não sou auditora, eu sou analista de infraestrutura, mas eu passei os meus últimos 5 anos trabalhando na Controladoria Geral. A minha carreira é uma carreira descentralizada do governo federal, que formam profissionais na área de engenharia e geociências, especializados nas mais diversas áreas de infraestrutura. E, na minha experiência profissional no governo federal, eu acabei me especializando no setor portuário, sobretudo em obras de dragagem, e tive a oportunidade de ter essa experiência de acompanhar, assessorar os trabalhos de auditoria interna pela CGU. O artigo ele foi escrito em coautoria com o José Rui Moreira Reis. Eu gosto sempre de destacar o currículo dele, porque é excepcional. Ele é administrador, cientista contábil, mestre em desenvolvimento regional, doutor em políticas públicas e é auditor federal de finanças e controles da CGU. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, mas eu vim representando o nosso trabalho. Atualmente, eu estou afastada para cursar a pós-graduação estrito sensu em geotecnia, e também é uma pós um pouco ampla, porque eu estou cursando em geotecnia na Universidade Federal de Ouro Preto e em direito administrativo na PUC de São Paulo. Então, eu estou afastada para conseguir esse feito de concluir 2 dissertações. E a proposta do edital do IBRAOP eu entendi como um convite de revisitar os trabalhos que eu participei dentro da CGU, sob uma perspectiva nova, que é essa ideia dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e vem que, à medida que esses trabalhos que foram desenvolvidos, eles conversavam com o ODS 16. Tive a grande felicidade de ter o artigo aprovado, e agora eu vou expor para vocês o que foram as nossas percepções ao longo desse diálogo, de analisar as competências da Controladoria Geral, dos trabalhos que foram realizados e o ODS 16. O ODS 16, acho que aqui fica mais fácil, ele fala sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Ele tem uma série de metas, e a gente entendeu que a meta 16.6, ela conversa diretamente com as atribuições do controle interno, que fala sobre garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Essas metas, elas tiveram uma tradução feita pelas Nações Unidas do Brasil e também uma tradução feita pelo grupo interministerial que tratou do ODS 16. E aí as traduções acabaram ficando um pouco diferentes, sutilmente diferentes, e a gente optou por colocar as duas e trabalhar a segunda tradução, que seria ampliar a transparência, a accountability e a efetividade das instituições em todos os níveis. Quando eles traduziram, eles enfrentaram a questão das terminologias e o que se entendia por cada uma delas. Então, o accountability, eles se basearam até num artigo que falava se já podemos traduzir a palavra accountability. E a conclusão do artigo caminha para que ainda não temos um significado que consiga abranger toda a extensão desse conceito. Então, a terminologia é usada mesmo no inglês, e envolve a responsabilidade objetiva e subjetiva, o controle, a transparência, obrigação de prestação de contas, justificativa para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas, premiação e ou castigo. E a efetividade, ela é entendida como essa capacidade de alcançar os resultados pretendidos. Então, a partir desse conceito da meta 16.6, nós fomos analisar as competências do controle interno. Qual que foi a percepção? A própria Constituição brasileira,
ela já traz essa ideia do dever de prestar contas. Então, a gente tem o ODS, mas a gente já tem essa obrigação constitucional. Dentro dessa estrutura colocada pela Constituição, é previsto o sistema de controle interno, ao qual compete, dentre outras atribuições, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência. Hoje, o órgão central desse sistema de controle interno do governo federal é a Controladoria Geral da União. Então, a gente já percebeu que o ODS ele já tem uma compatibilidade constitucional, ou seja, a partir do momento que a gente está perseguindo esses resultados, a gente também está efetivando a nossa Constituição. Bom, trazendo um pouco para o setor portuário. Para explicar todo o histórico mais recente dos processos de controle interno, é importante destacar que a Secretaria de Portos, o setor portuário, ele teve uma atenção maior a partir do ano de 2007, com a criação da Secretaria Especial de Portos, que tinha uma vinculação com a Presidência da República. E aí, nesse caso, a atribuição de exercer o controle interno era feita pela Secretaria de Controle Interno da Casa Civil e não pela Controladoria Geral da União. A partir do ano de 2016, a Secretaria Nacional de Portos ela passa a ser uma secretaria dentro do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Antes, ela tinha um status, ela tinha o nome de secretaria, mas ela tinha um status ministerial. E aí, nos anos subsequentes, eu acho até importante ressaltar que ela passa por uma série de transições institucionais. Então, em 2019, a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, ela passa a ser do Ministério da Infraestrutura, já que teve essa mudança ministerial. E, a partir de 2023, na mudança mais recente, ela deixa de ser parte do Ministério da Infraestrutura, passa a ser parte do Ministério dos Portos e Aeroportos e manteve a denominação de Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Isso também é para representar, mais à frente a gente vai falar um pouco dos resultados, de uma dificuldade, porque é um setor que acaba, do ponto de vista institucional, ele está sujeito a uma série de transições, aglutinações, junções, fragmentações, e isso, quando a gente fala do ODS, do atingimento das instituições mais eficazes, acaba sendo um dificultador. E aí, a partir do momento que a Controladoria Geral ela audita o setor portuário, ela realiza uma série de trabalhos, primeiro, para compreender esse setor, e depois para analisar os pontos mais críticos. Em 2017, é feita uma avaliação exploratória para poder visualizar todos esses temas. Em 2018, foi feito um trabalho sobre repasses de recursos. Aqui, depois vocês vão ter as apresentações, cada uma delas já tem o link que vai direto no relatório, para quem tiver interesse em consultar esses relatórios de auditoria. Em 2019, foi feito um trabalho sobre a gestão da infraestrutura aquaviária dos acessos aos portos públicos brasileiros. A obra de dragagem está inserida nesse contexto de gestão de infraestrutura aquaviária. Em 2021, foi feito um trabalho sobre descentralização do poder da gestão dos portos. Seria interessante, a princípio, a gente analisar todos os relatórios, porque todos eles, de alguma medida, se conversam com esse ODS. Mas, nas páginas que a gente tinha disponível, ficaria muito difícil avançar em cada um deles. Então, o critério que a gente utilizou para poder escolher qual relatório abordar foi aquele que ainda não tinha tido trabalhos técnicos científicos anteriores. O trabalho de 2019, ele acabou gerando um trabalho de conclusão de curso, que eu fiz, inclusive, pelo Instituto Cerzedelo Correia, que é do TCU, em avaliação de políticas públicas, onde tivemos a oportunidade de explorar um pouco mais sobre a Política Nacional de Dragagem. Em 2021, foi feito um relato técnico num evento setorial sobre portos, e foi apresentado, então, o que ainda não tinha sido visitado foi justamente esse relatório sobre os repasses de recursos, advindo desse relatório de auditoria.
Bom, e aí desse relatório, o que a gente buscou? Entender quais eram as contribuições dessa auditoria para a accountability, a transparência e a efetividade do setor. Dentre os pontos que a gente conseguiu identificar, o primeiro deles fala sobre os instrumentos indutores e subsídios dos processos decisórios no setor portuário, no órgão que gerencia as políticas públicas do setor portuário, o monitoramento e avaliação da execução físico-financeira dos instrumentos de repasse como instrumento de accountability, a estruturação do acervo para a promoção da transparência e a aplicação dos indicadores para o controle dos resultados. Então, foram esses os 4 pontos que a gente conseguiu extrair de onde a gente explorou essa relação com o ODS. O primeiro ponto, sobre os instrumentos indutores e subsídios dos processos decisórios. Qual que foi a constatação de auditoria? Que os instrumentos de planejamento, embora o setor portuário ele tivesse esses instrumentos, eles não constituíam os principais indutores da tomada de decisão. O Ministério ele não dispunha de critérios predefinidos para aplicar os valores que a ele coube gerir, embasando suas decisões na livre consulta e ou manifestação das autoridades portuárias. A ideia é que, a partir de um instrumento de planejamento, dele conseguisse extrair quais são os investimentos e as necessidades do setor que precisariam de aportes do governo federal, mas não acontecia desse jeito. Muito porque algumas das obras elas começam a ser realizadas antes da elaboração do próprio instrumento. Então, acaba fazendo uma coisa de trás para frente, né? Primeiro faz o investimento e depois justifica do planejamento. Mas mesmo obras futuras, a gente percebeu que eles ainda não estavam fazendo o esforço de elencar quais eram as obras necessárias para melhorar ou alcançar os resultados pretendidos. Então, foi recomendada a conclusão da utilização de uma ferramenta que já tinha sido prevista dentro do Plano Nacional de Logística Portuária, que era um instrumento naquela ocasião, para que aquele instrumento previsto ele fosse finalizado e os investimentos daí para frente fossem baseados nesse instrumento. Bom, revisitando os resultados dessa auditoria, fomos procurar o que evoluiu nesse assunto. A própria controladoria ela fez um monitoramento, mas esses resultados eu me vali principalmente daquilo que estava na transparência ativa, até para ver o que a sociedade está enxergando, né, de resultado. O que percebi? Que já existe um manual de priorização de ações e avaliação socioeconômica para apoio ao planejamento de sistemas e infraestruturas de transporte. Ele foi editado, publicado pela Infra-SA no final do ano passado. Também a análise do planejamento, avaliação de alternativas e portfólios de projetos de infraestrutura pelo IBRAOB, que está super recente. E houve uma modificação do Plano Nacional de Logística Portuária para o que eles chamam de planos setoriais de transporte. E aí, esses planos eles devem ter a previsão de investimentos, tanto público quanto privados, a estar presente dentro desses planos setoriais. Como eu disse, as transições institucionais elas também impactam nessa questão do planejamento. Porque se antes, quando o porto, quando a questão da política portuária ela é competência da Secretaria Nacional de Portos, existia um instrumento independente, que era o Plano Nacional de Logística Portuária. Depois, dentro do Ministério da Infraestrutura, já esse é um plano setorial, parte de um plano nacional. Então, também sempre, quando a gente lida com ministérios que passam por essas transições, até analisar a questão de planejamento torna-se um pouco mais, às vezes, confusa para quem está de fora, e por isso que eu fiz questão de ir destacando essas mudanças até na própria regulamentação. O segundo ponto, ele fala sobre o monitoramento e avaliação da execução físico-financeira dos instrumentos de repasse como instrumento de accountability. O que acontece? A Secretaria Nacional de Portos, ela, na sua finalidade, ela executava obras, ela contratava as obras de dragagem, fazia a fiscalização e gestão dessas obras, e ela repassava recursos
para as autoridades portuárias, para universidades, para desenvolverem outras políticas públicas. E aí a gente percebeu que ela, em maior parte dos recursos, eram repassados, ela era uma repassadora de recursos. Isso em 2018. E aí a CGU compreendeu que esse teria que ser o primeiro tema a ser auditado, justamente por ele representar a maior parte dos recursos investidos pela Secretaria. E a percepção foi que existiam algumas formas de fazer essa descentralização, via convênio, termo de execução descentralizada, termos de compromisso e participação da União do Capital. E aí, para cada uma delas, tinham regramentos diferentes. À época, eu me lembro que foi difícil até encontrar literatura sobre esses temas e como é que funcionava cada um desses mecanismos. E foi algo que a equipe de auditoria precisou se dedicar algum tempo para poder compreender e levantar os montantes também repassados por cada uma dessas vias. O que foi percebido? Uma divergência na compreensão da Secretaria acerca do seu papel, uma vez que ela considerava que, ao repassar o recurso a outro gestor, delegava-se automaticamente a responsabilidade em relação ao seu uso. Faltava um planejamento do órgão auditado, advindo da ausência de um plano de trabalho bem delineado, no caso dos TEDs. Então, para cada um desses instrumentos, foram percebidas problemáticas diferentes. Existia um vultuoso passivo de prestação de contas de convênio e termo de compromisso. Eu acho que isso é um cenário que se desdobra em vários outros segmentos, não só o portuário. Experimenta isso. 44% dos valores repassados pela Secretaria via convênio se encontravam com pendências de prestação de contas e 38% em condição de pendência de análise na prestação de contas. Então, é um problema da própria Secretaria de não conseguir dar vazão às prestações de contas. A questão do tempo, né? Essas pendências de análise de prestação de contas, quando somadas, eram da ordem de R$500 milhões, isso em 2018. O prazo médio de análise da prestação de contas, naquela ocasião, era de mais de 6 anos nos convênios e nos termos de compromisso, um pouco mais de 4 meses. Essa situação era extremamente crítica, mas o Tribunal de Contas da União ele já tinha visitado esse tema dentro da Secretaria e já tinha uma série de providências a serem assumidas. Então, a CGU ela compreendeu que seria mais eficaz dar recomendações estruturantes, como regulamentar a questão dos termos de execução descentralizado, que era algo que ainda não existia portaria específica, uma exigência maior em relação à participação da União do Capital, que já existia uma portaria da Secretaria com critérios de como esse recurso deveria ser fiscalizado. Então, a atuação da CGU foi no sentido assim, de perceber o que, em termos estruturantes, precisava ser feito para que aquela situação não se mantivesse. Mas, logo depois dessa auditoria, como foi colocado, tem uma mudança institucional, e aí essas regulamentações que antes deveriam ser feitas para a Secretaria de Portos, algumas delas foram cumpridas para o Ministério da Infraestrutura, ou seja, foi feita uma portaria única falando sobre termo de execução descentralizado para qualquer execução descentralizada, tanto em portos quanto aeroportos, que também era um tema que usava dessa via de repasse. A outra questão analisada foi a estruturação de acervo para a promoção da transparência. Essas ações, né, esses recursos repassados, eles tinham algumas finalidades declaradas. Algumas delas a gente conseguia perceber na própria ação orçamentária, outras a Secretaria tinha que nos informar, porque a ação orçamentária ela vinha de uma forma bem genérica, investimento em infraestrutura, então você não sabia exatamente qual o investimento. E aí a Secretaria ela foi demandada a informar sobre o resultado desses recursos, né? Ou seja, embora a prestação de contas ela não tivesse concluída, ali você tinha investimentos que eram investimentos em obra que eram possíveis de serem averiguados de outro modo, né? E aí a percepção foi que as ações executadas, elas não eram apresentadas à sociedade, ou seja, você não tinha um acervo, né? O que a Secretaria estava realizando nesses portos, não tinha no site. E a ausência desse acervo de dados, ele
dificultava a compreensão do que foi feito com esses recursos investidos. Isso traz um prejuízo significativo ao acompanhamento da evolução do setor portuário, você conhecer da infraestrutura e saber o que está sendo feito em termos de manutenção também, investimento, e dificulta a apropriação do conhecimento adquirido nas experiências pretéritas. A gente sabe que conhecimento de obra é um conhecimento muito difícil de ser adquirido. Então, quando as secretarias, os órgãos gestores que fazem essas obras, elas não dão transparência de onde que essas obras aconteceram, como aconteceram, quais foram os projetos, quais foram os erros e acertos, a gente passa a não ter acervo. E acervo que sirva para quem está do lado de fora e para quem está do lado de dentro da administração também. Então, esse foi um ponto, a questão da transparência, em quase todos os outros relatórios, ele foi reforçado, porque para o setor de infraestrutura, ele precisa muito disso para se aperfeiçoar. Então, a gente entendeu que tornaria propícia a propagação de erros, falhas que poderiam ser evitados com aprendizados passados, e a falta de transparência também dificultaria consideravelmente o controle social. Analisando, aí volto, né, analisando do lado de fora, vendo o que está exposto nos sites, percebi pouco avanço nesse sentido de consolidar acervo de obras implementadas. O que se observou de iniciativa que favorece a transparência foi a criação de um painel chamado Lidera Infra, onde o Ministério da Infraestrutura reuniu todas as iniciativas de portos, aeroportos e ferrovias dentro desse painel. Mas, com a fragmentação do Ministério da Infraestrutura, a gente não consegue assegurar que haverá continuidade do monitoramento nesses moldes. O quarto e último ponto é a aplicação de indicadores para o controle dos resultados. Bom, o impacto dos investimentos realizados na melhoria dos indicadores setoriais previstos no Plano Nacional de Logística Portuária não era algo que a Secretaria vinha aferindo. Ou seja, ela tinha um plano, esse plano tinha uma série de indicadores de performance, de movimentação, mas não existia uma correlação entre a melhoria desses indicadores e o investimento que estava sendo feito, que vamos dizer, um desdobramento do primeiro ponto que foi colocado, né, do fato de o planejamento não conversar com o investimento. Em face da portaria 123, que foi de 2020, vieram novas diretrizes e novos prazos para o planejamento integrado de transporte, ou seja, uma modificação na estrutura que já vinha sendo seguida. E aí, a recomendação dada para a CGU, ela foi no sentido de incorporar esses indicadores, determinar novos indicadores e indicadores que conversem com os investimentos realizados. Nós, assim, conseguimos um avanço nesse sentido, porque o plano portuário, né, que trata do setor, o plano setorial portuário, ele, de fato, incorporou alguns novos indicadores. O elemento sustentabilidade foi contemplado nos objetivos desse plano do setor portuário e, como indicadores, foram considerados o índice de gestão das autoridades portuárias, que é o IGAP, ele tem uma portaria específica de como afere esse índice, e o índice de desempenho ambiental, que é o IDA, que é bem consolidado, já tem algumas atualizações, e a agência reguladora que faz o monitoramento. Então, o que eles fizeram foi incorporar no quesito sustentabilidade indicadores que já existem e fazer com que eles conversassem com o plano setorial. E isso a gente entendeu como um avanço. Como conclusão, se percebe uma estreita relação entre a atuação da Controladoria Geral e a meta 16.6 do ODS, na medida em que detecta desvios e propõe soluções que asseguram a transparência, a accountability e a efetividade da instituição.
Os resultados da auditoria que avaliou os repassos de recursos demonstraram fragilidades nos processos decisórios, no monitoramento e avaliação da execução físico-financeira, na promoção da transparência e no controle dos resultados, que colocam o setor portuário distante do atingimento da meta. Então, o que a Secretaria, né, ou o Ministério deveria estar fazendo ainda está bem aquém do que a meta espera de desenvolvimento. Foram notados alguns avanços, desde a auditoria, a ferramenta de auxílio à tomada de decisão, a organização de painel para fim de acompanhamento de ações do Ministério e a definição de indicadores no âmbito do planejamento setorial foram compreendidos como um avanço. Mas, por se tratar de um Ministério suscetível a essas fusões e divisões, é difícil vislumbrar se vai ter continuidade a essas ações. E, por fim, o que a gente percebe é que essa instabilidade ela prejudica o alcance da meta 16.6, uma vez que a concretização de valores como transparência, accountability, efetividade, elas requerem o desenvolvimento de uma cultura institucional, o que vai demandar tempo e constância, e submetido a essas suscetíveis mudanças institucionais e até de liderança, diga-se de passagem, a Secretaria de Portos tem um novo secretário agora, então, assim, a média de permanência desses gestores na cadeira era, no máximo, de 2 anos. Então, para construir isso que a meta 16.6 está buscando, é preciso que as instituições elas gozem de um pouco mais de estabilidade, talvez seja essa burocracia técnica especializada, os servidores, que, em alguma medida, consigam, de alguma forma, assegurar que essas informações elas não se percam e que essa cultura, ainda que paulatinamente, ela comece a ser desenvolvida. É isso, eu agradeço muito a oportunidade, também agradeço aos meus colegas da CGU que participaram desses e de outros trabalhos, foi um crescimento enorme no período que eu estive atuando em exercício na CGU, e agradecer ao IBRAOP, na pessoa da Adriana, que gentilmente aceitou o nosso artigo e a nossa oportunidade de falar um pouco mais do trabalho que tem sido feito pelo controle interno, e trazer as nossas contribuições para pensar o desenvolvimento sustentável e a meta 16.6 também a partir desse olhar. Muito obrigada.